Vou dar play aqui. Manda brasa. No âmbito federal, a proposta do Partido Comunista Brasileiro é promover a Revolução Socialista. Exato. Como governador do estado, não dá para fazer isso. Então eu queria saber quais são as diferenças entre o senhor e os outros candidatos de esquerda. Se é que o senhor considera o Haddad e o Márcio França candidatos de esquerda. Perfeito. Eu acho que isso é uma ótima pergunta isso. E ela está na base do lançamento de uma pré-candidatura do PCB ao governo do estado de São Paulo. Ter a garantia de representar os interesses do povo pobre, dos trabalhadores e trabalhadoras que tanto têm sofrido com o desemprego, a falta de oportunidades, de moradia, com a fome, dificuldade no acesso à saúde, né, à educação, e que seja um programa disposto a enfrentar os 28 anos, né, de PSDB no governo do estado de São Paulo, que promoveu uma política neoliberal, que justamente promoveu o aumento desses índices, mas sem se aliar ao PSDB, né, ou aqueles que participaram dos governos do PSDB ou do golpe, né, como o Dilma Rousseff, e enfrentar também o bolsonarismo, o candidato do Bolsonaro aqui no estado de São Paulo. Então a nossa perspectiva é, se não é possível fazer, né, uma revolução socialista a partir de um governo do estado, até porque ela é obra da maioria da população, né, são atendendo aos interesses da maioria dessa população mobilizada, organizada, construindo poder popular, uma pré-candidatura, assim como um governo do estado comunista, pode fomentar, né, que as pessoas compreendam que a única forma de transformar real e radicalmente as condições de vida é se organizando, é se mobilizando, é se envolvendo politicamente. E o que acontece hoje é que as pessoas não têm condições concretas, objetivas de se organizar politicamente. Como uma pessoa que passa 12 horas por dia buscando renda para poder se alimentar, cuidar dos seus filhos, né, mais 2, 3 horas no transporte vai pensar em política. Então a gente precisa, a partir do governo, garantindo condições às pessoas que também tenham esse envolvimento, que maior condição de que seja uma democracia de fato, que todos tenham igualdade e condição de participar na vida política, dos debates públicos, né, tenham qualificação para isso e participem a partir das suas necessidades imediatas, mas com condições de tempo, né, para poder fazer isso. Tinha só uma perguntinha, João, que o senhor ainda não respondeu. Quer comentar aí? Não, deixa rodar essa próxima pergunta junto aí. O senhor fez críticas aos 28 anos de PSDB. Esses 28 anos estão com o Márcio França e com o Haddad ao mesmo tempo, através da figura do Alckmin. Mas o senhor disse que só quer tirar o candidato de Bolsonaro, ou seja, no segundo turno vocês vão estar com o candidato que for contra ele, por exemplo, se isso acontecer. Olha, Juliano, acho que ainda é muito cedo para dizer isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque até as pesquisas recentes têm apontado o Haddad como um dos candidatos preferidos, né, do empresariado. Então a gente tem que fazer um debate de programa, né? Não é o governo que é a questão, quem está no governo não é a questão mais importante para a maioria da população trabalhadora do estado de São Paulo. Nunca foi fácil, para a maioria da população do país, sobretudo os mais pobres, conquistarem direito, né, ao emprego, melhores salários, acesso universal à educação, à saúde, sempre foi resultado de luta, e menos, né, dos governos que estavam lá. Então, para a gente é fundamental o programa, o que nós estamos defendendo, o que a gente mobiliza apresentando a nossa pré-candidatura. Acho que esse é o essencial. É óbvio que a gente compreende que derrotar Bolsonaro e os candidatos que representam Bolsonaro nos governos do Estado é uma tarefa fundamental dessas eleições, mas também não é rifando todos os interesses, né, da maioria trabalhadora da população. O que você ouviu, por exemplo, a entrada... Acho perfeita essa parte, né, pelo seguinte, primeiro a primeira pergunta que ele respondeu, antes de responder essa última agora, aponta para a questão do quê? Que, assim, os nossos problemas, eles não são individuais, como a gente estava falando antes, são problemas coletivos de uma sociedade. Da mesma forma que a solução também é coletiva. Não adianta a gente ficar elegendo a figura, que é o que está acontecendo hoje, aconteceu com o bolsonarismo e está acontecendo agora com o lulismo, né? Que é eleger uma figura como o salvador da pátria, ele vai dar cabo de resolver todos os problemas da sociedade, blá 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 blá. A questão não é essa, tá ligado? Acho que a questão vai para além disso. E aí relembrar a galera que tá assistindo a gente aí, que tá vendo o corte depois também, né? A gente tá numa democracia de representatividade, entre muitas aspas, né? Mas assim, quando a gente elege uma figura, seja ele o Haddad, o Márcio França, o João Dória, a gente tá elegendo um projeto que tá por trás, um interesse que tem por trás, um objetivo final que tem por trás daquele projeto. Então acho que o que o Colombo falou é corretíssimo, assim. É exatamente isso. Eu ia puxar para uma fala do Colombo que eu acho muito, muito forte, muito poderosa a fala dele, que é quando ele fala da aliança com os golpistas da Dilma Rousseff, né, mano? É isso que o PT faz, ele se aliar com as mesmas pessoas que não só deram golpe na Dilma Rousseff, mas também que fizeram parte de toda a arquitetação de prender o Lula, tá ligado?
é você jogar tudo isso que foi construído, toda essa luta que foi construída até agora no lixo, é chamar toda a sua base que estava lá lutando contra essas pessoas de otário, né? É você virar as costas para esses grandes movimentos que aconteceram, você pregar uma amnésia voluntária nas pessoas, como se isso fosse super necessário para a gente derrotar o fascismo, e não como se isso fosse a própria causa da germinação do fascismo aqui dentro, né? Porque é através das políticas de conciliação, através dessa super democracia exacerbada, vamos nos unir a todos, né, que o PT acabou dando voz, por exemplo, a toda uma ala militar buscando apoio dentro desses militares, né, que hoje estão aí fudendo a nossa vida de pau bem duro, com bastante Viagra, né. E a outra questão que o Colombo fala, que eu acho muito importante, que inclusive é uma fala que eu só vi por enquanto no Colombo, né, que é a questão da participação para além das urnas. Ou seja, parar com essa ideia aí de que a gente fica aqui fazendo contagem regressiva no Instagram de quantos dias faltam para o Brasil mudar, como se é nas eleições ali, apertando o botãozinho na urna que a nossa vida muda. E não é. É na nossa construção diária, enquanto militantes, disso que a gente acredita. Não adianta você acreditar na transformação do mundo e achar que essa transformação do mundo vai vir de cavalo com 2 calvo branco na presidência. Tá descendo ligado? do céu, assim, né? Como se fosse o Descendo apocalipse. do céu, ali, né? Não. É cotidianamente. O Colombo, ele não é só um candidato que está ali fazendo um serviço de eleição. O Colombo é um militante há muito tempo, todo dia, fazendo várias coisas, assim, atuando em pró dessa revolução socialista, disso que ele está falando. O que ele traz, esse sonho de uma nova sociedade que ele traz, não vem só enquanto um ideal, mas vem enquanto uma prática política, que é a diferença de um militante para um mero candidato, né? Eu queria falar sobre isso? Então, tem um leque enorme de coisas para falar aí. Vou me atentar a essa falsa democracia, onde, primeiro, tem que ouvir a todos, onde, segundo, você precisa trazer todo mundo para uma sala, entendeu? Para poder conversar, ouvir as questões de todo mundo ali e conversar. Galera, essa democracia com participação direta, assim, tá ligado? Mesmo que seja por representantes de determinadas escalas, isso daí funciona, no seu prédio, funciona às vezes, né? Nem sempre. Isso aí funciona em pequenas escalas, em grupos ali, né? Fazer um grupo aqui no Facebook, sei lá, vamos abrir uma enquete e a gente decide como é que vai pra frente o grupo. Isso acontece quando todo mundo tem o mesmo peso, né? Agora, a gente não pode, ser ingênuo ao ponto, tá ligado? De olhar pra nossa sociedade e imaginar que todo mundo tem o mesmo peso. A gente não pode olhar para a nossa sociedade e olhar, por exemplo, para a participação dentro do Partido dos Trabalhadores e falar que todo mundo ali dentro do PT tem o mesmo peso. Entendeu? Partido de correntes como o PT se você coloca como votação de todo mundo ali, legal, agora a gente tem o mesmo peso. Agora, quando você traz para dentro das decisões de um partido, coligações com outros partidos que vão estar ligados com instituições financeiras, financiamento, forças políticas, como por exemplo forças militares, etc. Você está colocando ali pessoas e grupos de pessoas que têm, por exemplo, no caso de ligações, por que o Alckmin está ali, por exemplo? Porque o Alckmin ele tem no celular dele o nome de dezenas de centenas de empresários que vão estar financiando tanto a propaganda ali eleitoral, toda essa campanha política, como vão estar financiando durante o possível governo Lula-Alckmin, vão estar financiando as decisões dentro das câmaras, dentro do Senado. Então, assim, como que é o mesmo peso agora? Como que tu no Partido dos Trabalhadores está dizendo que você está dando o mesmo peso para a tua base militante e para as coligações partidárias, para ter uma frente ampla para derrotar o fascismo? Tu não tá. Não, e isso daí se liga com a resposta que o Colombo deu antes sobre a questão dos trabalhadores, né? Pô, você falou da reunião lá. Quem vai pra essa reunião a portas fechadas? Quem tem tempo. O trabalhador que tá na rua lá trabalhando 8 horas por dia, pega mais 4 horas de condição pra ir pra voltar do trampo, chega em casa só quer dormir, comer e dormir, tá ligado? Igual o Colombo falou. Esse cara não vai ter tempo, porque é proposital isso também, tirar o tempo das pessoas não terem
como participar dessas questões, né? E aí isso acaba virando uma própria argumentação para essa questão da conversa, diálogo, né? A democracia plena ali, onde a gente permite que nazistas realizem o debate político também. Se as pessoas não estão munidas das informações do debate, não estão munidas de tempo de participação na política, não estão munidas do próprio discurso político que está acontecendo, esse debate não está acontecendo, né? Essa democracia super participativa, aberta, é uma puta de uma mentira para os liberais ficar atacando pau ali nas conversinhas com o Centrão, né? Uhum. Eu acho bom que agora a máscara da conciliação aí, essa máscara de esquerda, né, que parece tudo de esquerda, tá começando a esfarelar, tá começando a ficar desgastada, né? A gente vê Reinaldo Azevedo chamando o PSB de partido de direita, entendeu? Né, tá ligado? Inclusive, nesses níveis. Hoje, eu inclusive chamei que caralho, o Azevedo, assim, depois da decepção com o Bolsonaro, ele se iluminou, né? Ele conseguiu enxergar ali uma realidade que ele não enxergava antes, isso é muito bom. Então, as máscaras estão caindo, o processo de conciliação perto de Bolsonaro fica parecendo um projeto de esquerda, mas na hora que vem alguém como um Colombo colocando um projeto de esquerda, a gente lembra e fala, isso aí é um discurso de esquerda, né? É verdade, né? É verdade mesmo. Bora dar play? Bora. De Geraldo Alckmin no PSB, partido de Rodrigo França, não é? E essa movimentação... Márcio França? Perdão, de Márcio França, unir Rodrigo Garcia com Márcio França. E também essa relação de Haddad e de Márcio França, não é? De quem vai ficar para a disputa do governo de Estado. Sim. Desde o início, nossa leitura é que a proposta seria um pouco essa composição dos dois em uma chapa, né? Muito provavelmente o Márcio França tendendo ao Senado. E Márcio França fez parte dos dois últimos governos do Geraldo Alckmin no Estado. Primeiro como secretário de governo, segundo como vice-governador. Inclusive assumindo em 2018, quando o Alckmin, né, se retira para fazer a disputa presidencial. E não tem como falar, né, que vai enfrentar os 28 anos de PSDB no Estado, se aliando a Geraldo Alckmin, que foi o que esteve por mais tempo no governo, né? Vice de Mário Covas, assume em 2001, fica, né, até 2006, retorna em 2011 até 2018. Então, dos 28 anos do PSDB, 14 foram governos de Geraldo Alckmin. Então, para falar das políticas neoliberais... né, Vocês notaram o sorrisinho do mano do meio quando ele tava batendo no Alckmin? Uhum. Deu aquele risinho de canto de boca assim, né? Tipo, consegui fazer ele falar, Depois de 3 perguntas. 2011 até 2018. Então, dos 28 anos do PSDB, 14 foram governos de Geraldo. Olha lá a carinha do parceiro. Mano. Tipo assim, meu objetivo foi atingido nessa entrevista. Esse tem mulher professora, ele tem alguma ligação aí, mano. Políticas neoliberais, né, das privatizações, do maior despejo urbano do país, né, um dos mais violentos, que foi o massacre do Pinheirinho. Não dá para falar disso, falar que ao mesmo tempo defende a habitação popular, né, e está ao lado de Geraldo Alckmin, que promoveu esse massacre no Pinheirinho, ou que é tão conhecido, né, por reprimir os professores quando estão reivindicando melhores condições de trabalho, uma educação pública de qualidade no estado de São Paulo, ou mesmo reprimir os estudantes que bravamente, né, como Davi venceu Golias, venceram o governo do estado de São Paulo em 2015, né, conseguiram derrotar a proposta de reorganização escolar de Geraldo Alckmin, que previa fechar 92 escolas aqui no estado de São Paulo, né, irradiando aí 200 escolas ocupadas pelo estado de São Paulo em uma semana, em 10 dias. Gabriel Colombo, empregos, o cara, né? Nós que temos usa referências bíblicas, estado, cujos concursos estão paralisados há algum tempo. Mas eu queria... Mano, eu apertei pause na Twitch, achando que era pause aqui no vídeo, eu tô muito louco. Nossa, eu tava achando estranho você comentar, tipo, o vídeo tá rolando, o que será que o Derek tá fazendo, tá ligado? Mano, não, eu só queria fazer aquele apontamento aí do que o camarada citou sobre o massacre do Pinheirinho, pra não deixar isso passar em branco. O massacre do Pinheirinho é um momento importante que a gente não pode deixar nunca de falar sobre o que foi. Quase 10 mil pessoas sofrendo uma reintegração de posse pelas mãos do próprio Geraldo Alckmin. E o Geraldo Alckmin, a gente está falando de uma mobilização imensa militar aí de 100 cavalos para ir lá, dezenas de cachorro, por exemplo, né? Um deslocamento de viaturas imenso pelo estado todo, uma decisão tomada pelo Geraldo Alckmin de desabrigar essas pessoas que estavam morando ali naquele terreno,
para valorizar a especulação imobiliária, a propriedade privada, né? E hoje a gente tem aí toda uma ala que se diz de esquerda, que se diz a favor da habitação popular, que se diz aí é um grande partido que deu casa para todo mundo, se aliando a esse assassino, a esse sociopata que é o Geraldo Alckmin, que deu a cartada aí para falar. E lembrando, né, quando ele fala lá que o Geraldo Alckmin é responsável pelo massacre do Pinheirinho, a gente não tá falando de uma ligação que ele deu e falou pode executar. A gente tá falando disso tudo que eu falei, desse deslocamento de força, deslocamento monetário, assim, um investimento de milhões de reais para expulsar pessoas de um terreno, para matar pessoas, para agredir mulheres grávidas, como foi o massacre do Pinheirinho, a coisa mais horrível, um dos piores episódios que aconteceu no estado de São Paulo, a ponto da polícia tacar bomba dentro do carro de um morador e esse morador assustar, acelerar e atropelar outro morador, sabe? É um caos, uma cena de guerra, assim, no Pinheirinho. A gente não pode esquecer o nome dos responsáveis disso e nem desse episódio chocante, absurdo. Absurdo mesmo, camarada. E aí também é aquela questão, né? Depois as pessoas ficam se perguntando por que tem pessoas em situação de rua. Por causa que tem um filho da puta que vai lá e desabriga as pessoas do lugar, tá ligado? Porque tem casa vazia nas cidades, tá ligado? Por conta do quê? Da especulação imobiliária que você falou, tá ligado? É perfeito isso que você falou. Qual que é o grande problema aí que a gente enfrenta nessas políticas públicas de casa, né, de propriedade? Essas políticas, elas fazem parte também da especulação imobiliária. Elas não atravessam essa especulação imobiliária revisando, por exemplo, essas propriedades abandonadas no centro da cidade. Porque essas propriedades abandonadas no centro da cidade continuam passando pelo processo de especulação imobiliária. A gente faz casas na periferia da cidade, transporta as favelas de dentro da cidade para essas periferias longíssimas do centro da cidade, e o movimento de especulação imobiliária continua acontecendo, né? As empreiteiras continuam lucrando nas mãos dessa política, né? E, enfim, o jogo que segue. Então, é exatamente isso que o Psy falou, né? Ao invés de eu ir lá e rever essa política de propriedade que tem na cidade, eu expulso uma galera das favelas ocupadas, jogo eles lá do outro lado da cidade quando jogo, né? Quando tem política imobiliária, porque na maioria das vezes não tem, na maioria das vezes essa população só se desabriga e se espalha pela cidade. Aí vira os moradores de rua pelo centro da cidade, aumenta o número em outras favelas. Porque eu não sei qual que é a ideia dessa galera, que depois da reintegração de posse, os moradores some, né? Some, não tem mais esse problema, acabou. Não o que eu falei do higienismo, mano. Eles varrem a sujeira, entre muitas aspas, tá, galera? Que eu tô só falando como eles falariam, eles varrem a sujeira pra baixo do tapete, tá ligado? E aí também, né, Derek, acho que tem uma outra coisa que conectaria com isso, que é, por exemplo, vou só dar um caso na nossa situação atual: inflação absurda, preço de gasolina absurdo, preço de passagem de ônibus subindo absurdamente em todas as cidades do estado. E o que acontece? Se você tira uma pessoa que tá morando perto do trampo dela e bota ela pra periferia da cidade, o custo de vida dela aumenta, tá ligado? E aí também, de novo, por que tem tanta violência? Por que as pessoas são obrigadas, são impostas a ela a fazer um furto pra comer? Porque ela tem que gastar o dinheiro dela pra voltar pra casa no busão e chega em casa e não tem o que comer, tá ligado? E digo mais, ô camarada, a maioria das pessoas acha que moradores de ocupação e moradores de rua são pessoas desempregadas. Mas eu vou contar a história de uma moradora lá da comunidade Renascer, que é a comunidade que eu atuo aqui em Piracicaba, pra quem não sabe, né? Lá na ocupação tem uma mulher, e essa mulher, ela trabalhava num restaurante. Ela, durante a quarentena, ela chegou a fazer, sabe aqueles turnos malucos que os patrões jogavam colchão dentro do restaurante pra ela dormir de sexta até domingo no local, pra não ir embora, né? Ela foi demitida do emprego dela, e aí ela começou a não conseguir pagar o aluguel, foi morar na ocupação. Enquanto ela estava morando na ocupação e procurando novos empregos, ela ficava chorando pro antigo proprietário da casa que ela alugava, para ela poder voltar e tal. Ela arrumou um trampo e ela voltou para a casa que ela estava alugando. Com o trampo que ela estava e voltando para a casa que ela estava alugando, ela não conseguia pagar o aluguel e a comida dela ao mesmo tempo. Ela não dava conta. Nesse período que ela ficou desempregada na quarentena, quando ela voltou ao emprego dela e teve que pagar o aluguel, ela teve que escolher entre um dos dois. Então ela não era uma desempregada, vagabunda, pedindo dinheiro no semáforo. Era uma pessoa empregada, com um emprego formal dentro de um restaurante que não estava dando conta de pagar a conta e hoje mora numa ocupação por causa disso, né? Não são vagabundos, são trabalhadores, é a classe trabalhadora, sem condições de arcar com as crises econômicas que a burguesia promove pra gente. Não, perfeito. Olha,
o tamanho dessa violência, né? Brevemente falando sobre essa última parte que tu disse, o quanto de comentário que eu já escutei de pessoas muito próximas dizendo: pô, perto lá de casa tem uma ocupação. Sempre que eu passar não tem ninguém. Cadê essas pessoas? Eles só colocam os barracão lá dentro pra poder falar pra poder conseguir dinheiro, depois pra poder ficar bando de trouxa aí defendendo esses caras aí pra receber dinheiro de subsídio de assistência do governo. Pessoal, não fica em casa mesmo, sabe? Porque assim, ficar em casa fazendo o quê, irmão? Quem fica em casa é os ricos que ficam dentro da mansão lá, né, mano? O dinheiro dele tá rendendo no banco pra ele poder ficar em casa? Mano, mas olha a questão inteira, né? De como é complexa, mas ao mesmo tempo é muito óbvia a situação, né? Basta você parar pra pensar: caralho, o que eu preciso, tá ligado? Pra viver, né? Pô, preciso tomar banho, preciso comer, preciso ter um lugar pra dormir, né? Eu preciso ter um emprego, eu preciso ter alguma fonte de renda, eu preciso de transporte. Beleza. Tira um desses da sua vida aí. Percebe que vai virar um caos. Tira qualquer um desses aí. Você já tirou o transporte, você não consegue o seu emprego. E agora, como é que você vai fazer? Não, tirou qualquer tipo de... agora eu não tô mais morando na minha casa, na casa da minha mãe. Beleza, agora tá você, a sua mulher e os seus filhos morando num quarto dentro da casa da sua mãe. E aí, não vai virar um caos isso? Como é que você vai conseguir levar a tua vida de uma maneira digna? Daí mais pra baixo. Sim. Não tenho mãe... Pra onde que eu vou? Só, eu queria comentar um negócio que foi o Derek e a Tris que comentaram isso quando a gente gravou a primeira vez que deu um problema técnico, que também tem aquela questão, né, galera? Quem paga aluguel também tá em situação de rua. Não tem casa própria. É sem teto, tá ligado? Porque a partir do momento que você perde o emprego, como o exemplo que o Derek deu, como que você paga o aluguel da casa que você tá morando? Exatamente. Essas pessoas que pagam aluguel, elas entram na estatística de pessoas sem teto, isso é importante falar. Você aí que está pagando aluguel, você também faz parte da estatística de pessoas sem teto no Brasil. E é um caso, né, paralelo, que significa a mesma coisa, de quem está com trabalho, por exemplo, como entregador, como Uber, quem está em trabalho terceirizado por aí. Que é assim, beleza, eu tô conseguindo ganhar meu salário agora, porque tá tendo trabalho agora. Qualquer coisa acontecer, você que é Uber, você que é entregador, deu pau no seu carro, fudeu. Você não vai ter salário semana que vem. Você que é terceirizado, mas a empresa agora, vai mudar de terceirizado, a empresa vai fazer tal coisa. Acabou. Você não tem estabilidade. Garantia, você não tem direito nenhum, você não tem estabilidade nenhuma. E aí as crises, não é só a crise de pandemia que acontece, não. 2008 aconteceu uma crise aí que a galera chamou de marolinha, mas que repercutiu pra caramba essa marolinha, né? Acabou o crédito, de repente ninguém tinha dinheiro, né? E agora? O que a gente faz agora? Vamos até linkar com o último vídeo lá. Um pacifista genérico é a mesma coisa que um reacionário. Porque a violência que a gente sofre diariamente, que a classe trabalhadora sofre diariamente, ela, rapaz, é uma violência muito pior do que qualquer tapa na cara. Igual que você queria me dar antes de começar a live, né? E você não quis aceitar. Lógico, começar a live com a cara roxa. A classe trabalhadora resistiu ao seu tapa na cara. Pacifista demais esse pior que é isso mesmo. A gente resiste diariamente a vários tapas na cara. Paz entre nós. Vou dar play aqui.